Queridos irmãos, é uma alegria estar novamente aqui com vocês. Hoje, para falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 2 e 3, a vida futura. Mas antes, vamos fazer uma oração, elevar o nosso pensamento a Deus e rezar aquela oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que os espíritos de luz, que nossos guias e mentores, nos protejam e nos ilumine nessa exposição que vamos fazer agora. Que assim seja. Bom, a vida futura. Inicialmente, eu vou ler para vocês o início do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse tema, a vida futura. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. O que queria Jesus dizer com isso? Que existia, após esta vida, após o reino terrestre, o verdadeiro reino. Uma outra vida, um outro reino. Por isso que ele disse: Meu reino não é deste mundo. Claramente dando uma demonstração de que existia algo após a morte física do corpo. E isso caracterizou a vida futura. Todos os ensinamentos do Cristo perderiam o sentido, toda a moral que ele veio nos ensinar, as leis divinas, não teriam sentido algum se nós não considerarmos a vida futura. Se nós não compreendermos que estamos vivendo uma encarnação nesse corpo físico e que vivemos centenas, milhares de encarnações. Que a morte não interrompe a vida. A morte nos abre uma porta, uma passagem para a verdadeira vida,
para a pátria espiritual. Que nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Então, esta é a pedra angular dos ensinamentos do Cristo. É isso que ele veio nos ensinar. É claro que Jesus sabia que para aquele povo ignorante da época, que desconhecia as leis divinas, ele estava plantando apenas, lançando uma semente numa terra árida, mas que esta semente frutificaria, daria frutos nos milênios seguintes. E hoje, passado mais de 2000 anos da presença física do nosso governador planetário entre nós, nós temos plenas condições de entender o significado dos ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer. Naquela época, os judeus não acreditavam em vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que existissem anjos, mas eles jamais imaginariam que um dia poderiam vir a ser anjos e gozar daquela felicidade. Para ele, o cumprimento das leis de Deus era representado pelas vitórias nas batalhas, pela sua saúde física. Se não existissem pandemias, eles estavam felizes e acreditavam estar atendendo os desígnios, à vontade de Deus. E se ocorriam reveses das batalhas, derrotas diante dos inimigos, pragas, grandes epidemias, catástrofes, eles acreditavam que Deus estava descontente com eles e que aquelas eram formas de punição, de Deus demonstrar o seu descontentamento com eles. E por mais que Moisés tentasse provar o contrário, mostrar o contrário, que Deus era um Deus justo e que não punia os seus filhos, era muito complicado eles entenderem isso. E eles continuaram acreditando nisso. Então, naquela época, era impossível que aquele povo rude compreendesse a verdadeira natureza dos ensinamentos do Cristo, da vida futura. Porque eles estavam esperando o Messias, o Salvador, há muito tempo, que libertasse os judeus do jugo do Império Romano, dos egípcios. Né? E Jesus não veio com uma legião de guerreiros, não veio com armas, não veio com a ferocidade, a agressividade e aquela violência que eles esperavam. Não veio com seus exércitos de luta. Não. As armas de Jesus eram o amor, o perdão, o respeito, a tolerância, a solidariedade, a compaixão. Eram armas imateriais. E aquele povo não podia entender isso. Só mais tarde, com o advento da
da doutrina espírita, no século XIX, Allan Kardec reafirmou que os ensinamentos da moral cristã, quando ele esteve entre nós, representam a pedra angular da doutrina espírita, o princípio da lei natural, que a vida após a morte, as sucessivas encarnações, representam uma lei natural da qual ninguém pode escapar. Porque aí está representada e demonstrada a verdadeira justiça de Deus. De outra forma, não haveria justiça divina se estivéssemos destinados a uma única existência e uns privilegiados vêm com saúde, vêm com riquezas, enquanto outros vêm com doenças, com deficiências físicas, com transtornos mentais, na pobreza, na miséria, e morrendo, tudo acabaria. Onde estaria aí a justiça divina? Hoje, a nossa inteligência, o nosso bom senso, nos dá a certeza, conforme demonstrou Allan Kardec, das sucessivas encarnações, das múltiplas vidas que nós temos ao longo de toda a história deste planeta e que também vivemos em outros orbes, onde iniciamos a nossa jornada evolutiva. Hoje nós temos a compreensão disso tudo graças ao estudo da doutrina espírita. Porque Jesus prometeu mandar o Consolador para que aqueles ensinamentos da moral cristã, das leis naturais, que ele trazia diretamente para nós, pessoalmente, naquele momento histórico da humanidade, e que não foi compreendido, até pela rudeza, pela ignorância daquele povo, ele prometeu enviar o Consolador, que esclareceria tudo e faria com que nós compreendêssemos aquelas coisas que ele não pôde revelar na época, e faria com que nós relembrássemos também toda a moral cristã, todos os ensinamentos referentes às leis divinas que Jesus amorosamente veio nos trazer naquele momento da nossa história. E a doutrina espírita fez muito bem isso, com provas, com documentos, com a comprovação da vida pós a morte, com a comunicação com os espíritos. Trouxe as revelações que precisávamos para termos a certeza de que a vida não acaba na morte, que existe outra vida, a verdadeira vida pós-passagem, a vida espiritual. E que, na verdade, e isso os espíritos esclarecem muito bem, a vida espiritual
basta por si mesma. Não haveria nem a necessidade da vida material como vivemos agora. Mas eles também nos explicam que a vida material, as encarnações, são necessárias, são imprescindíveis, são fundamentais para a nossa evolução moral, para a nossa ascensão espiritual. Porque é aqui, neste casulo da matéria, em terceira dimensão, que nós realmente vamos demonstrar o que aprendemos ao longo de centenas, milhares de vidas pregressas. É aqui, sob o véu do esquecimento, tão necessário ainda no nosso mundo de provas e expiações, que nós provamos que estamos aptos a galgar um novo degrau na escala evolutiva. É aqui que nós provamos que nós temos a oportunidade de praticar os ensinamentos da moral cristã, o respeito às leis divinas. Então, as encarnações se fazem imprescindíveis, fundamentais, neste mundo de provas e expiações em que vivemos, no atual processo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Onde, no mundo de regeneração, não haveremos mais expiar, mas o mundo de provas e expiações ainda teremos que enfrentar provações. Não terá mais lugar para expiações, mas ainda teremos provações, ainda teremos a presença do mal, não em níveis como estamos acostumados a ver nos dias atuais, em níveis muito menores. Vamos ter uma valorização sobremaneira dos valores espirituais em detrimento dos valores materiais, do apego exagerado à matéria. Ninguém condena aqui, repito, nem a doutrina espírita, nem Jesus jamais condenou que possamos ter bens materiais, que possamos almejar, ambicionar ter bens materiais, melhorar a nossa condição de vida. Tudo isso nos é permitido. Só precisamos ter a plena consciência de que daqui levamos apenas os valores imateriais, os bens morais, o verdadeiro tesouro que devemos reunir para quando passarmos para a vida espiritual. Porque o resto, os bens materiais, tudo isso fica. Nada poderemos levar. Então, queridos irmãos, quando Jesus nos trouxe pessoalmente as notícias, a informação de que existia um outro reino além desse reino da matéria, de que se Pilatos o considerava rei, ele era um rei de um outro reino, dando clara demonstração, precisa informação de que existia uma outra vida além da vida material que o povo da época estava acostumado. E que Deus
é um Deus justo, que ama os seus filhos e jamais impõe punições. Deus não castiga. Deus quer a felicidade plena de todos os seus filhos. E Jesus, aquele exemplo de um ser altamente evoluído, altamente iluminado, um ser de luz, que não havia necessidade nenhuma de vir, de estar encarnado naquele corpo físico, cujos trabalhos preparatórios para a sua encarnação levaram mais de 1000 anos dos nossos. Mas ele fez questão de vir pessoalmente nos ensinar os fundamentos da moral cristã, os preceitos, os princípios das leis divinas. E ele sabia, como disse anteriormente, que estava apenas lançando uma semente, que aquele povo não reunia condições de compreender o que ele estava passando, aquela mensagem amorosa, aquela mensagem do coração, de amor por todos os semelhantes que ele estava transmitindo. Aquele povo não tinha na época aquela noção. Porque, na verdade, meus irmãos, quanto mais nós evoluímos, nos tornamos seres amorosos, mais condições nós teremos de aceitar novas revelações. Tudo a seu tempo. Muitos dos ensinamentos do Cristo ele trouxe através de parábolas que foram interpretadas e compreendidas pelos iniciados, por alguns naquela época e posterior à sua passagem. Kardec, quando compilou a doutrina espírita, recebendo as orientações e as mensagens do mundo espiritual, do Espírito Verdade, também não recebeu todas as informações, porque no século XIX e seguintes, o povo, a humanidade, também não estaria preparada para assimilar toda a verdade. E algumas das questões que Kardec colocou, o Espírito Verdade respondeu que a humanidade não estava ainda preparada para entender algumas coisas e que posteriormente teria a revelação e a informação a respeito. E Jesus, além de nos trazer as informações, ele deu a prova da existência pós-morte, quando, após a sua crucificação, a sua passagem, se apresentou a Maria Madalena, na beira do túmulo, e apareceu para inúmeras outras pessoas encarnadas como um ser de luz, provando que existia algo depois da morte, que o corpo físico apodrecia, a matéria apodrecia, mas o espírito sobrevivia à matéria. Então, já naquela época, o Mestre Jesus veio amorosamente nos ensinar que temos muitas vidas e que esta que vivemos hoje é mais uma oportunidade de nos harmonizarmos na energia do amor, amarmos os nossos semelhantes, praticarmos a caridade, que é o amor em movimento, e vivermos de forma fraternal com todos os nossos irmãos de jornada. Muito obrigado, queridos irmãos, por mais esta oportunidade de refletir com vocês acerca de um tema
tão maravilhoso. Sempre quando nós abordamos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Mestre, é motivo de grande alegria no nosso coração. Muito obrigado, gratidão, fiquem com Deus e que os Espíritos de Luz, os seus guias, seus mentores, que Jesus, Maria, os acompanhe e os proteja hoje e sempre. Gratidão.